Muito obrigado, agradeço muito. Rogo, sim, eu rogo muito a Deus que todos nós, né, inclusive eu, porque quem fala, com certeza, é o que mais necessita da lição, né, o que mais precisa dela. E que possamos nós todos compreendermos a importância dessa lição e, acima de tudo, que nós possamos nos dedicarmos, nos esforçarmos para colocar em prática o que temos aprendido com a doutrina e o que vamos aprender com essa lição. Então, o tema da noite de hoje, eu gostaria de pedir desculpas encarecidamente. Eu fiquei aguardando o link e não percebi que era para eu entrar com a chave. Então, eu peço desculpas pela minha falha, pelo transtorno que eu causei. Mas que a espiritualidade nos abençoe, nos ajude, que vocês, com a caridade que há no coração de vocês, perdoem essa minha falha. Mas o tema da noite de hoje, ele é muito importante para todos nós. Por quê? Porque, afinal de contas, esse é um tema que diz respeito diretamente a todos nós, que são os nossos pensamentos, como nós lidamos com os nossos pensamentos. Nosso estudo de hoje, ele está fundamentado, baseado em duas obras. A primeira delas é a obra Problema do Ser, do Destino e da Dor, que foi escrita pelo pensador Leon Denis. Leon Denis, ele viveu a época de Kardec, 1846, 1927, e escreveu e trouxe para nós obras importantes, mas a sua atividade terrena também ela foi muito importante para nós espíritas. Leon Denis, segundo alguns biógrafos, Leon Denis foi um pensador, foi um grande divulgador da doutrina espírita. Inclusive, ele teve um papel muito importante após o desencarne de Allan Kardec, porque ele foi o consolidador da doutrina espírita. Ele saiu divulgando pela Europa, palestrando, ele era um médium também, então ele fez um trabalho muito, muito, muito intenso, muito importante, de fortalecimento e manutenção da doutrina espírita após o desencarne de Allan Kardec. Leon Denis, por alguns, é considerado como um apóstolo do espiritismo. E alguns autores afirmam, inclusive, que Leon Denis, se por acaso Allan Kardec não assumisse, não cumprisse o seu papel, ou se falhasse na execução da codificação da doutrina espírita, seria ele, Leon Denis, o responsável pela codificação da doutrina espírita. Isso é o que alguns historiadores trazem para nós. Mas, felizmente para nós, Allan Kardec cumpriu o seu propósito, a sua missão de codificar a doutrina espírita, e Leon Denis fez também esse trabalho pós Allan Kardec, porque nós tivemos dois espíritos da maior envergadura, implementando, consolidando, garantindo que a doutrina espírita chegasse para nós como ela chegou, como ela está até o momento. Leon Denis escreveu, uma das obras dele foi o livro chamado Depois da Morte. E essa obra ela é muito importante, porque ela, por exemplo, ela traz informações muito, muito interessantes, importantes, mas essa obra foi a obra responsável pela conversão do professor Eurípides Barçanufo. Quando Eurípides Barçanufo quer conhecer a doutrina espírita, quer fundamentar o seu raciocínio, o seu conhecimento, o tio de Eurípides, o senhor Mariano, deu essa obra para Eurípides Barçanufo e disse para ele ler, estudar essa obra, porque ele encontraria todas as respostas que ele vinha fazendo, que ele estava fazendo, e que o seu tio, naquele momento, não tinha condições de dar a ele. Eurípides ficou tão encantado com essa obra que ele leu o livro em uma noite. Na manhã seguinte, ele acordou cedo, tomou o café da manhã e foi andar junto à natureza, às cercanias de Sacramento, relendo a obra e refletindo sobre ela. Então, veja que Leon Denis é um autor extraordinário. E, habitualmente, ele começa com um tema científico, começa a desenvolver cientificamente, depois ele passa para filosofar,
e conclui de uma maneira poética, muito interessante, muito rica e muito linda. Ele escreveu outras obras importantes, como O Grande Enigma, a Joana d'Arc, a heroína francesa, a jovem, né? Ele traz, porque ele era médium, então ele traz a obra de uma forma espiritualizada, com a psicografia mediúnica do qual ele era, é um médium, e também ele trouxe uma obra muito importante para nós na doutrina espírita, que é chamada Espiritismo e Arte. Ele dizia que a arte é tão importante para nós, espíritos reencarnados, que nós deveríamos estudar a arte, que nós deveríamos praticar a arte, quer seja pintura, quer seja poesia, quer seja música. E ele traz uma informação assim, encantadora, que, segundo ele, quando ele sentava ao piano e começava a tocar, ele notava que as mariposas, as moscas, os insetos que estavam à sua volta emitiam um som diferente, harmonizado com a música com que ele estava tocando. Isso não era loucura, ele percebia, ele estudava, ele ouvia, e ele era uma pessoa extremamente inteligente. E ele foi muito importante, porque em 1925 ele era o presidente da Federação Espírita Internacional e houve um movimento para retirar o aspecto religioso da doutrina espírita, que a doutrina espírita ela passaria a ser apenas ciência e filosofia. E Leon Denis defendeu, levantou a bandeira da correção, que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E ele travou um corpo a corpo muito sério, conseguindo que fosse mantida as bases codificadas por Allan Kardec. Nós vimos esse mesmo movimento por volta de 1900, 1902, junto à Federação Espírita Brasileira, e naquele momento quem defendeu a doutrina com o tríplice aspecto da doutrina espírita foi o doutor Adolfo Bezerra de Menezes de Cavalcante, o nosso Bezerra de Menezes, que também travou uma luta árdua para que a doutrina espírita mantivesse o seu escopo inicial como ciência, filosofia e religião. E a outra obra que nós fazemos uma referência é esse livrinho chamado Pensamento e Vida. É um livro muito fininho, mas extremamente rico para todos nós, porque um grupo de junto com Francisco Cândido Xavier, fez um pedido a Emmanuel que ele ditasse obras, ditasse textos, lições a respeito do pensamento. Então, o Emmanuel trouxe informações de estudos que eles têm no plano espiritual e trouxeram para todos nós para fundamentar o nosso pensamento e traz essa estrutura do pensamento como uma forma de viver, como uma forma de se organizar, se estruturar e estabelecer uma existência terrena. Então, Leon Denis, nessa obra, na terceira parte, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no primeiro parágrafo, ele já traz para nós duas reflexões fundamentais, essenciais para todos nós, espíritos reencarnados. Porque ele está falando da disciplina do pensamento, e muitas das oportunidades ele vai falar que os nossos pensamentos fluem, que os nossos pensamentos vagueiam sem nenhum controle, nós não exercemos nenhum domínio, nenhuma disciplina nos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos fluem a seu bel prazer e nós não dominamos, pelo contrário, são os nossos pensamentos que nos dominam e isso traz um sério problema, um sério risco para todos nós. Então, ele vai dizer, já nesse primeiro parágrafo dessa lição, que o nosso pensamento tem poder e que o nosso pensamento é criador. Mas o interessante aqui, nós já ouvimos isso várias vezes, tenho certeza disso, ele vai dizer que o nosso pensamento tem poder, nosso pensamento é poderoso. Ele constrói as ideias, as nossas ações, nossas atitudes, nossas palavras, tudo isso passa primeiro pelo nosso pensamento, mas ele tem o poder. Mas aí é que está o detalhe importante que muitas vezes nós não refletimos. Se o nosso pensamento tem poder,
Ele tem poder para o negativo e tem poder para o positivo. A direção, quem dá, somos nós. Que a partir do momento que eu penso, eu idealizo, eu construo, elaboro imagens, e se os meus pensamentos são negativos, esse mal da negatividade repercute em mim. Se é positivo, repercute em mim. Mas não só isso, repercute em mim e em torno de nós. E Emmanuel, em consonância com esse pensamento, que o nosso pensamento, ele tem poder, é criador, o Emmanuel vem dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, Emmanuel está nos dizendo que o nosso pensar nos reflete hoje. Se eu estou vivendo uma existência conflituosa, arbitrária, doentia, isso repercute e espelha quem eu sou. Porque, como espelho, o meu pensamento reflete quem eu sou. Mas o inverso também se dá. Se os meus pensamentos são de ordem elevada, são equilibrados, disciplinados, voltados para o bem, isso quer dizer que eu sinto os benefícios desse pensamento contínuo. Então, meus irmãos, o Leon Denis e Emmanuel, e a espiritualidade de forma geral, vem nos dizer da importância dos nossos pensamentos. E muitos de nós, nesse momento, diante de uma pandemia, diante da ausência física da casa, de repente, diante das dificuldades financeiras que se apresentam nesse instante, devido ao desemprego, devido às doenças em nossas famílias ou em nós mesmos, em muitas das ocasiões, nós nos desarmonizamos, nós nos desequilibramos e os nossos pensamentos tomam uma proporção de desequilíbrio, às vezes até de doença, que nos desarmoniza psíquica, física e espiritualmente. Então, nesse momento, eu trouxe um exercício muito simples para a gente fazer, para a gente refletir nesse instante, como está o meu pensamento. O meu pensamento, nesse momento, está de negatividade, de pessimismo, ou o meu pensamento ele está positivo, ele está otimista, cheio de esperança, de confiança, ou o inverso. 4 exercícios muito simples. Por exemplo, aqui nós vou apresentar uma proposta e você responde questão A ou questão B. Vou fazer 4 perguntas e você reflete o que você responde, o que você habitualmente responde. Por exemplo, quando alguém te pergunta a respeito de filhos, e você vai falar a respeito de filhos, sobre o trabalho que o filho dá, o que você fala? A alternativa é A. Alguma pessoa pergunta e fala assim, como que é ter filho? O que é ter filho para você? Você diz, é uma bênção, mas dá um trabalho, filho dá um trabalho, essa é a alternativa A. Ou você responde, filhos dá trabalho, mas é uma bênção. E aí, o que você responde? Responde para você mesmo nesse instante, alternativa A ou alternativa B. A segunda sugestão, para você refletir, para nós refletirmos, quando você viaja de férias, vai para um lugar bonito, quando nós podíamos. Agora a gente não está podendo, nós temos que ficar quietinhos nos nossos recantos, dos nossos lares, do nosso isolamento social, mas quando a gente viaja para uma praia, para o Rio de Janeiro, Fortaleza, Rio Grande do Sul, um lugar muito bonito, junto à montanha, se alguém te pergunta como foi a sua viagem, como era o lugar, o que você diz? Alternativa A, é bonito, mas é longe. Ou você responde, alternativa B, é longe, mas é bonito. E aí? O que você respondeu? A ou B? A quarta questão. Quando você adoece, quando você passa por um período de doença, de enfermidade, você está convalescendo, você está recuperando, e alguém pergunta como você está, o que você responde? Você diz, alternativa A, estou melhor, mas ainda está doendo. Ou você responde o B, está doendo, mas estou melhor. E a terceira sugestão é,
Quando você vai a um restaurante chique, famoso, que as pessoas elogiam a comida, elogiam o atendimento, elogiam até mesmo as pessoas que frequentam o ambiente. E quando alguém pergunta para você como foi a sua ida a esse restaurante, o que, que você responde? Alternativa A, é gostoso, mas é caro. Ou você responde alternativa B, é caro, mas é gostoso. Meus irmãos, essa atividade parece simples, mas ela vai nos definir se nós estamos nesse momento pessimista ou otimistas. Por exemplo, nesse momento a vacina está chegando para nós agora. Se te perguntarem a respeito da vacina, o que, que você vai dizer? Ah, a vacina está chegando, mas até chegar em mim vai demorar. Ou vai demorar, mas vai chegar para mim. Então veja que o pessimista é aquele que sempre deixa o lado ruim por último. O pessimista, ele fala o bom é bonito, é bom, mas depois ele fala, mas é longe, ele coloca o negativo por último. Por quê? Porque ele quer fortalecer, ele quer ressaltar o lado negativo daquela situação e daquele momento. Já o otimista, ele fala o negativo primeiro, mas depois ele vem com o lado positivo, porque é o que registra, é o que guarda, é o que nós memorizamos. E aí, você respondeu tudo A ou tudo B? Ou você respondeu algumas questões A e algumas questões B? Foi mais A ou foi mais B? Isso é importante a gente entender, porque vai mostrar como nós estamos nesse momento. Mais pessimistas, mais negativos, mais incrédulos, ou mais otimistas, mais esperançosos, mais positivos perante a vida econômica, a vida social, a vida política, a vida financeira, a vida familiar. Por que, que nós falamos estar e não eu sou otimista ou pessimista? Porque o estado de pessimismo ou otimismo é um estado da alma, é um estado do momento. Eu posso estar pessimista com relação à política, mas eu posso estar otimista com relação à política, com a condição financeira, posso estar otimista com relação à vida familiar, à minha vida amorosa. Então, pode ser que eu tenha momentos, circunstâncias de negatividade. O que nos chama a atenção é quando eu estou mais negativo do que positivo. Porque nós, como espíritas, nós não temos razão nenhuma para sermos pessimistas, negativos. O espírita, ele é um otimista realista. Ele não é aquele otimista ingênuo. Ele sabe que existe a maldade, ele sabe que existe situações desagradáveis, conflitantes, mas ele sabe que toda essa situação ela é transitória e ela é passageira. Que ela vai passar. Uma enfermidade do corpo vai passar, quer nessa existência, quer na outra. Então, nós temos, como espírita que somos, o, a necessidade, a obrigatoriedade de sermos otimistas, de sermos positivos perante a vida, perante a existência terrena. Leon Denis nos chama a atenção que o nosso pensamento não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Meus irmãos, olha a responsabilidade que nós temos. Quando eu estou pessimista, negativo, desanimado, incrédulo, desesperançados com a vida, Leon Denis, vai dizer que isso atua em mim através das nossas palavras, nossas ações, mas também que reflete em torno de nós. Que quando eu estou pessimista, negativo, eu influencio negativamente ao meu corpo físico, mental e espiritual, mas não só isso, em torno de mim, que eu contamino, que eu contagio negativamente aquelas pessoas. Às vezes, o meu pensamento negativo faz com que o entorno de mim, que poderia estar feliz,
poderia estar saudável, se torna um ambiente desagradável e enfermiço. O inverso também se dá. Quando eu estou positivo, eu sou e tenho potencialidades de influenciar a mim, ao meu ambiente, de forma positiva. Eu posso estar num ambiente negativo, onde as pessoas só falam mal, só pensam mal, só agem mal, mas eu sou capaz de influenciar aquele ambiente para o bem e para a positividade. Olha a responsabilidade que nós temos em nossas mãos, mas olha o poder que nós temos em nossas mãos de fazer a nossa vida melhor, mais saudável, mais fluida, em benefício de nós e em benefício dos outros. Quantas das nossas doenças corporais são ocasionadas pelos nossos pensamentos negativos? Quanta saúde nós podemos obter modificando, disciplinando o nosso pensamento para o que nos é saudável, para o que nos é benéfico, sabendo lidar com as situações contraditórias, negativas e ruins. Então, Buda nos dizia que nós somos o que pensamos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Olha que expressão rica, olha que expressão bonita de Buda. Que nós fazemos o nosso mundo. O poeta Gonzaguinha já cantava: somos nós que fazemos a vida, como der, puder ou quiser, sempre desejada, por mais que ela esteja errada. Então, nós temos o poder, nós temos a força, nós temos esse poder imaginativo, criativo, de alterar o entorno de nós e mudar em nós, construindo uma existência mais feliz, mais plena, mais positiva, mais alegre, mais confiante e benéfica para todos nós. Conta-se que uma certa vez, dois rapazes de diferentes estados estavam procurando uma cidade para morar. Um deles, o primeiro, aproximou-se de uma cidade, uma pequena cidade, e quando ele estava para entrar na cidade, ele percebeu que ali perto de uma porteira, de uma porteira, havia um matuto sentado descascando uma fruta. Ele aproximou-se e perguntou: me diga, matuto, como é essa cidade para morar? E o matuto, ao invés de esclarecer, de mostrar como era a cidade, fez uma pergunta para ele: vamos lá, me diga, como era a cidade de onde você veio? Ele então disse: a cidade de onde vim era muito suja, era uma cidade feia, as pessoas eram grosseiras, mal educadas, invejosas, críticas, maledicentes, e foi colocando aquele rol de coisas negativas, de coisas ruins. E aí, quando ele terminou, esse viajante terminou de dizer, de descrever a cidade de onde ele vinha, ele então perguntou ao matuto: e essa cidade, como é? E o matuto então respondeu para ele: é exatamente igual de onde você veio. Ou seja, o pensamento, a estrutura emocional, comportamental daquele viajante era uma atitude pessimista, negativa, e não interessava, independia o lugar onde ele estivesse, que o seu pensamento continuaria enfermiço, porque não era a cidade, era ele. Ele foi embora, um outro rapaz veio, fez a mesma pergunta, e o viajante, o matuto fez a mesma pergunta para ele: como era a cidade de onde você veio? Ah, ele disse, era uma cidade muito linda. As pessoas eram muito simpáticas, fraternas. Tínhamos problemas, mas os problemas eram muito pequenos diante da beleza, da solidariedade, do amor das pessoas, do otimismo, da positividade daquelas pessoas. E essa cidade, perguntou o viajante, também é assim? E aí o matuto disse: é exatamente igual de onde você veio. Ou seja,
A cidade não está fora, mas está dentro. Nós precisamos fazer uma reflexão extremamente importante, urgente. Qual é o nosso estado emocional? Qual é o nosso estado psíquico? Qual é o nosso estado espiritual desse momento? E só depende de nós. Só depende de nós alterar, modificar, dar a direção que mais nos convém para as coisas que mais nos são necessárias. Leon Denis, ele nos chama a atenção que nosso pensamento nos modela, que nossas doenças, que nossas enfermidades, em sua grande maioria, passa pelos nossos pensamentos. São construções dos nossos pensamentos enfermiços. Ele nos diz que através do pensamento modelamos nossa alma e seu invólucro, ou seja, o corpo físico, e que esses produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, perispírito, de que o corpo fluídico é composto. Nós já sabemos que nós somos espíritos, que nós possuímos espíritos, um perispírito, e que transitoriamente nós habitamos, temos um corpo físico. Esse corpo nosso físico, ele recebe as cargas fluídicas negativas dos nossos pensamentos, que muitas das nossas doenças físicas são construídas pelos nossos pensamentos indisciplinados, desordenados, desorganizados. E quando nós percebemos isso, nós temos condições de alterar e de mudar. É um corpo que conversa com o perispírito, que transmite ao espírito e que faz a sua mão dupla. É um espírito enfermiço que transmite ao perispírito e ao corpo físico. Por isso, Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles, vai nos falar da cura real, que é cuidar do nosso espírito, é curar os nossos espíritos das enfermidades psíquicas, das nossas enfermidades construídas através dos nossos pensamentos que estão debilitados. Leon Denis vai nos trazer que os nossos pensamentos refletem a nossa alma na sua grandeza ou na sua pequenez. Ele nos diz que o pensamento só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. Isso quando o nosso pensamento é negativo, mas também quando é positivo. Que saibamos nós refletir a grandeza da nossa alma, que possamos purificar os nossos pensamentos e purificar o espírito, filho de Deus, criado por Deus para o amor, para a beleza, que irradiará em todos nós. Allan Kardec, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, perguntou aos benfeitores espirituais: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos influem, olha que figura que nós colocamos. Esses anjinhos e essas negatividades que temos são os nossos pensamentos que são conflitantes. Os espíritos vão dizer muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas aí Kardec, Emmanuel, no livro Consolador, faz uma pergunta muito interessante para os espíritos. Se eles nos influenciam, como que eu vou definir? Qual é a arma, a ferramenta que eu vou ter para distinguir se o pensamento é meu ou se é uma influência espiritual? E os benfeitores e Emmanuel vai nos dizer que o primeiro pensamento que nos ocorre é o nosso pensamento. E depois, em torno de nós, há a influência espiritual. Quando nós estamos na negatividade, no pessimismo, os espíritos que se afinizam, se aproximam de nós, são espíritos da mesma ordem, e os espíritos benfeitores encontram dificuldade para nos intuir, para nos influenciar, para nos sensibilizar para o bem. Porém, o inverso também acontece. Quando o meu pensamento é de ordem elevada, quando eu
me amo, quando eu amo a minha família, quando eu penso e sintonizo com o bem, eu atraio pensamentos espirituais benéficos para junto de mim, e aqueles que têm o pensamento negativo, pessimista, não têm acesso a mim. Eu deixo de ser influenciado e passo a influenciar o meu entorno de maneira positiva. Vejam a responsabilidade que nós temos na nossa mão. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, já em 1919, ele vai falar que nós estamos permutando, trocando pensamentos de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, entre desencarnados, que nós estamos numa rede virtual que estamos sensibilizando e sendo sensibilizados pelos nossos pensamentos. O Dr. Wellington Zagari faz uma experiência de 50 anos de pesquisas nessa área da transmissão do pensamento. E ele chegou a algumas conclusões que são muito importantes. Ele vai nos falar que emissor e receptor são pessoas afetivamente próximas. A doutrina espírita nos esclarece que essa afetividade nem sempre ela é pelos laços de amor, mas pode ser do amor doentio, como amigos, pais, filhos, maridos, mas também através dos vícios, através das paixões, que nas pesquisas dele o receptor tem uma personalidade extrovertida, mas é importante nós sabermos que os introvertidos também são influenciados na visão da doutrina espírita e que muitas vezes um pensamento depressivo, um pensamento negativo é influência espiritual, mas não só. Porque nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e assim nós deixamos de serem influenciados pela negatividade. Nas pesquisas do professor, ele diz que antes de participar do experimento, o receptor teve uma experiência anômala, semelhante e espontânea, quer dizer que aqueles que tiveram essa experiência de transmissão de pensamento já vivenciaram isso. Nós sabemos que muitos são médiuns e nem sabem que são médiuns, que muitos têm o seu pensamento influenciado, direcionado e muitas vezes subjugado e não percebe isso, porque isso não depende da sua condição religiosa, depende da sua condição moral, que o receptor já realiza algum tipo de atividade, treinamento mental, como meditação e relaxamento. Sabemos, da doutrina espírita, nos traz que isso tem o seu fundo de verdade, mas que ela não é absoluta, porque há muitos nossos irmãos com grande déficit moral que são teleguiados e não percebem, mas nós sabemos que o estudo da doutrina espírita, a prática mediúnica, a oração, o trabalho no bem, a água fluidificada, a oração, nos torna médiums de melhor qualidade, melhor quilate, que o receptor acredita em fenômenos como a percepção extrasensorial, não é obrigatório, já sabemos, a doutrina espírita vem nos esclarecer, que o fato de você acreditar e estudar, você se coloca numa condição de receptividade, de transmissão mais qualificada, mas existem muitos que não são qualificados, mas recebem essa influência espiritual. Que o nosso campo geomagnético, nosso entorno, ele está menos ativo a partir do momento que nós relaxamos, que ele está mais propenso a receber essas energias, esses pensamentos, essa influência, quando nós estamos no estado de oração, concentração e relaxação. Ou seja, nós é que escolhemos as nossas companhias. Há um pensamento que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Mas há o pensamento, inclusive, Divaldo traz isso para nós, que diz assim: diga-me o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Veja que parece só uma troca de palavras, mas não é. Somos nós que elegemos as nossas companhias. Somos nós que escolhemos quem está em torno de nós. E quando eu disciplino, tomo as rédeas do meu pensamento, eu exerço uma qualificação do entorno no meu entorno. Eu passo a qualificar o meu entorno me qualificando. Por isso, Leon Denis vai dizer que o domínio da mente é a base de nossas decisões e influencia diretamente a nossa prosperidade, saúde, qualidade de vida e disposição. Há um pensamento
no econômico, diz que as pessoas do Lehman, que é um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo, ele diz o seguinte: eu nunca conheci um preguiçoso que prosperasse. Nunca conheci um pessimista que prosperasse. Por quê? O pessimista é preguiçoso. Ele não age, não movimenta. Para ele, colocar defeitos é mais fácil do que ser otimista, fazer, construir, viver. E Leon Denis vai dizer para todos nós que não há nenhum assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e a ação nessa existência terrena para cada um de nós. Não estudar o pensamento dos outros, não as ações, atitudes dos outros, mas é nos conhecer, é refletir por onde andam os nossos pensamentos, por onde passam os nossos pensamentos. Peço permissão da casa para ficar mais 5 minutos, porque essa parte é o atrasado pedindo permissão para ter uma tolerância, mas eu peço, rogo 5 minutos, porque aqui é importante nós falarmos que como nós passamos a ter mais domínio sobre o poder da nossa mente. Como ter domínio sobre o poder da nossa mente? Em primeiro lugar, fiscalizar e filtrar os nossos pensamentos e atos, faxinar a nossa mente, olhar, fazer uma reflexão de como eu estou agindo, comportando, quais são os meus atos, em que eu estou pensando, em que eu estou ligado. Ansiedade, aflições, notícias negativas, notícias ruins. E aí eu passo a filtrar, eu passo a ser seletivo, eu passo a escolher quais os pensamentos que eu quero em torno de mim, que eu quero ouvir, que eu quero ter. Segundo, desintoxicar a nossa mente. Libertar-se de pensamentos negativos como baixa autoestima, o descrédito em si mesmo, os seus desejos, paixões, ciúmes, ressentimentos, ódio, mágoa. Fazer uma varredura, uma limpeza na mente. Cultivar bons pensamentos. Leon ele diz: vivemos uma época de anemia intelectual. É incrível esse pensamento de Leon Denis há 102 anos atrás, que ele fala que há uma anemia, há uma falta de intelectualidade em torno de nós. Nós temos muita informação, mas essa informação é de baixa qualidade, é de uma qualidade muito inferior e que, portanto, ela denota uma raridade de estudos sérios, uma bagagem moral e intelectual que pode nos trazer benefícios. E ele diz já em 1919, inclusive em torno dos nossos jovens. Revisar as nossas mentes periodicamente. O livro dos Espíritos nos sugere que ao final de cada dia, que nós façamos uma reflexão de como foi o nosso dia, porque assim nós nos conheceremos, nós saberemos dos nossos pensamentos, ações, atitudes, comportamentos, então que façamos diariamente. E aqui, meus irmãos, também é muito importante como nós fazemos exercício para o nosso corpo, que é extremamente importante e saudável. Leon Denis nos chama a atenção que nós precisamos exercitar as nossas mentes através das leituras. E Leon Denis chama a atenção que nós lemos muito, mas nós lemos muito mal. Que nós estamos preocupadíssimos com a quantidade de livros, obras que nós lemos, mas que nós não refletimos sobre o que nós lemos e que nós não somos sóbrios na escolha do que nós lemos. E ele fala que lá naquele momento ele vai nos dizer que a forma como nós fazíamos a leitura em 1919, agora se agravou com WhatsApp, Facebook, que nós vamos passando a mensagem rapidamente, ele faz que ele nos informa, que faz com que os nossos pensamentos sejam instáveis, que os nossos pensamentos não consigam se fixar em nada. Hoje, uma mensagem que nos chega de 3, 4, 5 minutos é o máximo que nós suportamos. E ele fala que isso é a falta de exercício da leitura nas obras sérias que nos edifica, que nesse momento, quando lemos as obras sérias, nós estamos em contato direto com o pensamento de ordem superior. E esse pensamento de ordem superior nos impregna, nos traz energias salutares, saudáveis. Ele está nos dizendo exercitar as nossas mentes,
Cuidado com as redes sociais, com essa enxurrada de informações desencontradas, conflituosas, negativas. O exercício físico, a caminhada, exercícios físicos de maneira geral, exercitar nossos pensamentos através do pensamento positivo, oração, boa alimentação, e aqui faltou, do trabalho constante no bem. Não há nenhum de nós que não possa realizar ou fazer um trabalho de útil. Ter a autoconfiança, confiar em si mesmo é uma questão de treino, é um exercício que nós devemos fazer. E Joana de Anjos vai nos falar da aloestima. Não está errado, ela usa essa palavra, a aloestima, que é a autoestima que eu coloco em benefício daquele que está em torno de nós. E acalmar e sossegar as nossas mentes. E nossas mentes hoje estão numa propulsão muito grande de pensamentos. Pensamentos entram e saem, e ele nos diz que nós precisamos aprender a silenciar as nossas mentes, a ter domínio, um controle sobre os nossos pensamentos, através das boas leituras, água frutificada, meditação, oração e assim por diante. Bom, meus irmãos, e ele vai falar que tudo isso vai nos propiciar ter um domínio maior sobre as nossas mentes. Eu gostaria de deixar uma mensagem de paz, de confiança a todos nós, nesse instante que andamos muito aflitos, agoniados. Digo, a maioria de nós, sei que alguns têm conseguido manter uma educação, um equilíbrio, uma disciplina mental muito grande. Mas, na grande maioria, não é isso que está acontecendo. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem da benfeitora Neimei, em que ela diz: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a, a tua fé, por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia, um novo dia, uma nova oportunidade. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos. Muito obrigado, gratidão e um beijo no coração de todos. Obrigado, Rubens. Nós vamos passar aí para a Jo, para ela fazer a prece de encerramento. Aí, na sequência, a gente abre, se algum irmão quiser fazer algum comentário, dar alguma notícia, aí a gente vai abrir para os irmãos. Boa noite novamente a todos. Boa noite, Rubens. Boa noite. Muito obrigado por tudo, viu? Por essa palestra maravilhosa sobre o pensamento. Isso é muito importante para todos nós. Sempre foi, sempre vai ser, principalmente nesse caminho que a gente está trilhando agora. Então, nós vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus e Jesus por estar no comando de nossas vidas, para que Ele possa continuar trabalhando em prol de toda a humanidade tão sofrida, que precisa passar por essas reformas, por esses desafios que não são poucos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor,
da prática, do erro e de todo o mal. Que Jesus esteja com todos, com todas as famílias que estão aqui conectadas conosco, que todos possam receber os eflúvios celestiais dentro da sua consciência, do seu coração, do seu corpo físico, do seu corpo mental. E que assim seja. Boa noite. Vocês vão com Deus. Muito obrigado, Rubens, mais uma vez. Se alguém quiser fazer algum comentário, esteja à vontade. Muito obrigada. Rubens, mais uma vez, obrigado. Está escutando o micro? Está escutando? Estou sim. Eu tenho que estudar, aprender e executar tudo isso aí. É muito difícil, mas eu vou chegar lá. O livro, ô Jônio, o livro está com você. Tá. Só para você pegar o Leon Denis e estudar. O livro está aqui. Então. Eu queria dar uma dica para o Rubens. Sim, toda vez que você for fazer um estudo, uma palestra, você chama o Eurípides para fazer o início dela. Mas casou direitinho, casou? Eu acho que eles conversaram antes. É isso, eu comentei aqui, eu estava ouvindo a palestra, nós estamos aqui em 3 assistindo, cada um num aparelho, mas eu fiquei assim, eu até simbolizei para o meu pessoal, queixo caído, porque com esse, eu cheguei a dizer o seguinte, que parece que esse atraso, esse desentendimento seu aí quanto ao link, foi elaborado pelos espíritos, porque quando o Jônio me pediu para continuar, eu fiz exatamente o preâmbulo da questão que o Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, se os espíritos nos influenciam, e ele responde que, em verdade, são eles que nos dirigem, ou quem vos dirige, que era ele dizendo para nós. E aí eu falei vamos dizer assim, um preâmbulo do que foi a sua palestra. É o nosso pensamento, é a nossa condição de pensamento e vibração que abre caminho, abre janela, ou para os maus professores ou para os bons professores. Quando você entra com o tema, eu falei, gente, é como a própria obra de Kardec. Primeiro escreveu o Livro dos Espíritos, que parece ser um resumo das demais obras, mas é o inverso. As demais obras são expansões dos trechos, dos diversos livros que compõem o Livro dos Espíritos. Eu fiquei a palestra inteira aqui observando, meu Deus, parece que foi tudo planejado e programado. Ainda bem que o Jorge se antecipou e falou. Mas então teria ótimo, acredito que deva ser, ou tenha sido e continuará sendo de grande valia o estudo da noite, apesar dos nossos erros. Mas ao invés de eu terminar a minha apresentação, eu derrubei a sala. Mas a gente vai aprendendo junto e Deus vai nos desculpando, nos perdoando, que uma hora a gente aperfeiçoa e sairá tudo melhor. Mas a palestra foi excelente. Agradeço. Muito obrigado, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho certeza que fomos orquestrados pela espiritualidade, com certeza. Eles é que nos guiaram, nos conduziram, nos influenciando para fazer um trabalho concomitante, né? Em grupo, em união. Não, o que o Eurípides comentou, quem prestou atenção, que como a sala caiu e você ainda não tinha conectado. Aí eu entrei em contato com o Carlinho para pegar o seu contato. Aí eu pedi para o Eurípides, vai comentando sobre o estudo do Livro dos Espíritos, que eu vou tentar, porque talvez o Rubens não está dando conta de conectar, né? Aí o Eurípides foi falando e eu no telefone prestando atenção no que o Eurípides estava falando. Mas aí quem prestou atenção, assim, chega a ser até emocionante mesmo. Bacana. Você vê, assim, a sintonia. A gente vê que a espiritualidade agiu. Foi muito bom mesmo. Muito obrado, viu, menino? E a gente não vai aceitar as suas desculpas também, não, viu? Porque tem um erro de comunicação nosso também. Eu estava Nós estamos juntos aqui aprendendo. Eu já estava 20 minutos antes já preparado, mas realmente eu falhei nesse ponto. Mas deu certo. Deu tudo certo. Mas só relembrando a todos, inclusive ao próprio Rubens, o nosso link é definitivo. Então, no computador, se você salva o link,
nos preferidos, quando você clica em Zoom, ele já te joga direto na nossa sala. Aí é só você colocar o 10, 10, 10, já está direto na sala. Beleza. E Na para os realidade, eu demais que estão entrei usando... na realidade, eu entrei pelo o ID da palestra anterior. Isso. Que eu falei assim, Sim, eu vou... você entrou no Zoom e depois você deu o ID. Se você clica direto, se você... Não, quando você entrou agora pelo seu computador, você salva o link e fica nos seus favoritos. Quando você clica, ele já te joga direto da sala. E para quem está com smartphone, o link é o mesmo. Toda semana, toda quarta e toda sexta, nós temos, a partir de início agora do mês, as palestras de sexta são transmitidas direto do centro e as palestras de quarta são transmitidas pelo smart ou pelos computadores de cada um dos participantes. Então, fica aí a lembrança a todos que nos próximas quartas e sextas a gente já terá menos dificuldades. Uma outra coisa que foi lembrada aí pelo Jônio, durante o estudo, os microfones, a parte de visão, de imagem, pode até ficar aberta, mas os microfones ficam todos fechados e abertos só de quem está com a palavra no momento. Isso evita interferências e cortes para quem está com a palavra. Era só alguns comentários, orientações, no sentido de melhorar as nossas próximas transmissões. De novo, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Se tiver mais algum irmão... É aquele negócio, né? Se tivesse dado certo, não teria ter dado tão certo do jeito que foi. Como foi? Com certeza. Não tem mais ninguém querendo comentar? Então, mais uma vez, te agradecer, Rubens. Mas você dividir esse conhecimento aí com a gente. Hoje você trouxe um material para a gente carregar aí na vida diária, né? Com certeza. Então, te agradecer, que Dinaíra, Deus te abençoe. Dinaíra e Cristina, vai falar para nós? Elas estão querendo falar não, né, Euripides? Dinaíra vai falar. Dinaíra. Foi muito boa a palestra. O Eurípides mais o Rubens foi, assim, excelente. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Um abraço. Um abraço, Tiago. Muito obrigado. É isso aí, então vamos lá, né? Perfeito. Só antes de eu me despedir, caso algum dos irmãos te pergunte a respeito dos slides, esses slides, as informações não são minhas, é da espiritualidade e elas estão à disposição de quem quiser, tá? Não me importe mandar os slides, colocar à disposição da casa, se alguém quiser ter os slides, então fica à disposição, tá? É só me mandar uma solicitação e eu encaminho, não tem nenhum problema. Pode... Com certeza tem gente que vai querer dar uma estudada aí. Responder as perguntinhas lá, né? É verdade. Então tá ok, Eurípides, obrigado por tudo, pelo estudo também do Livro dos Espíritos, à disposição. Rubens, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos aí. Que assim seja. Ótimo restinho de semana para todo mundo, né? Eu é que agradeço. Grande abraço. Vamos lá, confiando que vai dar tudo certo. Vai sim. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.